o estresse começa a participar no mecanismo de adoecimento. Nós estamos tentando falar disso antes de chegar nesse ponto, lembrando a nossa máxima aqui: adoecer não é a única forma de viver miseravelmente. Você pode estar vivendo no limite do que você acredita que suporta. E você pode estar vivendo para além do limite que convém. E isso é extremamente importante para um programa de bem-estar psicológico, um programa de eudemonia, de estar bem conosco mesmos. Olá, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença. Nós estamos dando sequência hoje a um vídeo que a gente gravou anteriormente, que era sobre o fixismo, o evolucionismo e como, e que influência isso pode ter no nosso entendimento do momento contemporâneo que a gente vive. Eu deixei no ar a continuação que a gente segue hoje. Lembrando, antes de mais nada, daquela nosso pedido de todos os vídeos, que é, por favor, dê um dos 3 Cs, curta, compartilhe, comente, porque isso fortalece muito o nosso algoritmo. E também aparece no decorrer do vídeo, aparece a nossa chave Pix, o nosso QR Code. Caso você goste do nosso conteúdo e quiser contribuir com a manutenção do nosso trabalho, você pode dar uma quantia qualquer, aquilo que você sentir que é possível, aquilo que está dentro do que dá para ser. Muito bem. No nosso último vídeo, melhor dizendo, nós falávamos sobre a questão do fixismo, do surgimento do evolucionismo, e como nós dizíamos que no mundo físico, é muito difícil você ter uma estabilização, uma estabilidade eterna. E isso também faz parte da temperatura da crosta terrestre. Não é muito difícil isso. Você não pode vai querer cobrar que a Terra tenha a mesma temperatura no decorrer dos milênios, E daí nós demos um segundo passo. Nós vamos hoje para um segundo passo que está pedido. Se por um lado o Darwin pôs por terra a ideia de que os seres vivos eram fixos, isso na dimensão das populações. A população de zebras, a população de Escherichia coli, a população de partículas virais, etc, etc, etc. Nós temos isso no mundo das populações. Isto também se deu no âmbito da individualidade. De que jeito? Nós tivemos no século XX o Hans Selye, como eu citei na vez passada, e o Hans Selye estabeleceu o conceito do estresse. Em português seria a tensão, mas a gente abrasileirou para estresse. Stress, em inglês, a gente transformou em estresse, dando ao termo uma certa especificidade que ele não tem. Por exemplo, a palavra tensão não tem. Bom, e o que é que interessa aqui? Interessa o seguinte: na medida em que o Darwin demonstrou que o fixismo não é viável populacionalmente, o Hans Selye demonstrou que o fixismo é inviável no ser vivo. Tanto que a teoria geral, ele fala onde o conceito do estresse entrou, é a teoria geral da adaptação. Isso foi feita na década de 30, o Hans Selye pegou um pouco depois e desenvolveu essa ideia do estresse. Como sendo o quê? O estresse é quando a emenda fica pior que o soneto. Então você tem um animal e você submete esse animal a uma forma de tensão. E a partir de um certo ponto, ele vai se adaptando, comendo pouco, fazendo muito exercício e comendo pouco, fazendo muito exercício e comendo pouco.
ele vai se adaptando, as enzimas celulares dele vão se adaptando, o metabolismo dele vai se adaptando. Mas a partir de um certo ponto, esses mecanismos começam ou a falhar, ou a funcionar em sentido inverso, ou resolvem disparar sem ter mais nenhum mecanismo de frenagem. Então no meu curso, a gente fala sobre a homeostase, alostase, carga alostática e sobrecarga alostática, que são os estados em que o nosso organismo pode se encontrar, né? Mesmo na ausência de uma doença. E de como é importante a participação psicológica e dos hábitos de vida neste equilíbrio, que, de novo, é um equilíbrio que se dá naquele que ainda está saudável. A partir de um certo ponto, o estresse começa a participar no mecanismo de adoecimento. Nós estamos tentando falar disso antes de chegar nesse ponto, lembrando a nossa máxima que adoecer não é a única forma de viver miseravelmente. Você pode estar vivendo no limite do que você acredita que suporta. E você pode estar vivendo para além do limite que convém. E isso é extremamente importante para um programa de bem-estar psicológico, um programa de eudemonia, de estar bem conosco mesmos. Voltando à nossa questão, essa ideia nossa de uma totalidade, ou principalmente de uma certa, não uma resistência à mudança, como nós falamos, é bem-vinda, mas uma aversão à mudança, uma recusa à mudança, que não tem nada a ver com uma reserva à mudança, pelo contrário. Se eu tenho umas reservas em relação a alguma coisa, é porque eu estou aceitando uma parte. Uma recusa é eu bato a porta para aquela possibilidade e eu não quero ouvir falar, né? O radicaloide ideológico é o cara que fecha a porta a qualquer outra coisa diferente daquilo que ele acredita ou daquilo que ele acha que tem que ser, né? Bem, o fato é que a mudança ela é inevitável. Na nossa vida pessoal, então trazendo um pouco, Darwin estabeleceu a adaptabilidade para as populações. O Hans Selye estabeleceu a adaptabilidade no âmbito do organismo. Mas é o mesmo princípio. É o mesmo princípio. De você ter aqueles recursos inatos e poder utilizá-los de uma maneira que importa. Então, por exemplo, o camarada que tem uma distribuição hormonal, ele tem um ciclo circadiano biológico vespertino. O que é o vespertino? O vespertino é aquele cara que ele normalmente vai ter sono depois da meia-noite. Antes, tá cheio de ideia, vendo coisa, tal. Depois, no final da manhã, no final da noite, início da madrugada, é que ele começa a ter sono e ter vontade de ir para a cama. E às vezes isso aí está bem deslocado, madrugada dentro. Em compensação, pela manhã, o cara é lerdo, ele é ruim. Não é aquele cara que acorda às 5 da manhã para ir pescar, para ir correr, cheio de ideia. Não. Ele acorda morto, lhe parece que, né? Ele só está bem mais tarde. Esse é o vespertino. O matutino é aquele que começa a pescar 9h30, 10 horas na frente da televisão, na frente do computador, né? Aí também, quando dá 5 horas, 5h30, 6 horas, acorda. Pode não estar cheio de energia, mas acorda bem o suficiente para tocar o dia. O vespertino, nesse finalzinho de madrugada, começo de manhã, ele está muito ruim, está muito lerdo. Então você tem o matutino e o vespertino. Bom, eu posso nascer com uma tendência para um lado ou para o outro. A depender do que eu vou me condicionando, eu vou me adaptando. Então você tem o caso da criança em idade escolar. Ela gosta de dormir tarde, ela gosta de acordar tarde.
passa o ano inteiro letivo, acordando 6 da manhã para ir para a escola, toma o café da manhã, vai para a escola, assiste aula, não sei o que, não sei o que, não sei o que, vai para a cama cedo porque amanhã tem que estudar. Ele vai assim o ano letivo inteiro. Chega o último dia de aula, a sexta-feira do último dia de aula, a primeira coisa que ele faz, não interessa a hora que ele acordou, a primeira coisa que ele faz, ele fica até mais tarde e no sábado ele dorme até 9, 9h30 da manhã. Imediatamente a tendência natural volta. Então, nós temos estas, isso é o vespertino, o matutino. No decorrer dos anos, a gente vai adaptando isso. O fato é que dificilmente a gente dorme e acorda na hora que a gente quer. Essa adaptabilidade se dá no âmbito individual do próprio organismo. E com isso você tem outras coisas. Tolerância à lactose, perfil de pressão arterial. Você tem várias, qualidade, o tipo de insulina, a qualidade da insulina que você produz, a quantidade de insulina que você produz. Tudo isso vai tendo uma adaptação ao que você vive. Então, a teoria da adaptabilidade, ela não só é populacional, como ela é individual. E é aqui que começa a interessar para a gente. Por quê? Porque no nosso caso individual, como pessoas, a mudança é necessária. E veja, eu falei aqui, é um exemplo muito simpático, da hora que você tem sono, na hora que você acorda. Mas, por exemplo, facilidade para falar em público. Há pessoas que temperamentalmente são mais exploratórias, têm mais tendência a experimentar. Tem outras pessoas que são mais reservadas, são pessoas que não gostam evitam ao máximo o dano, e outras pessoas que têm um interesse muito grande pela novidade. Isso vai determinar disposições diferentes, isso é inato. Isso já está muito bem demonstrado no nosso comportamento, é uma parte inata. Tem gente que é irrequieta e tem gente que é mais parada. Tem gente que é mais reflexiva, tem gente que é mais rápida. Tem gente mais taquipsíquica, gente mais bradipsíquica, para usar um pouquinho da terminologia do jargão médico, Naturalmente, você é alguém que não gosta da exposição, você vai ter que se expor, você vai ter que desenvolver um pouco isso. Por outro lado, você é uma pessoa que é excessivamente experimentadora e tal, você vai ter que começar a frear isso, sob pena de ser impulsivo. Mais ainda, outras coisas, variáveis comportamentais, como por exemplo a impulsividade, elas tendem a ser maiores, a impulsividade tende a ser maior no jovem, atinge um pico na adolescência e, no decorrer dos anos e das décadas, tende a diminuir. Às vezes, em alguns quadros neurodegenerativos, a impulsividade volta. E o que eu chamo de impulsividade? Tome nota, eu me refiro especificamente a você vai fazer uma coisa sabendo que a consequência não vai ser boa ou pode não ser boa. Isto não é suficiente para te frear de tentar, de experimentar. A vontade de realização é tamanha que você despreza um conhecimento já previamente adquirido de que aquilo não vai ser bom para você. Independências químicas, alguns quadros obsessivo-compulsivos, algumas circunstâncias, e a gente tem uma hipertrofia dessa impulsividade que costuma ser deletéria para a vida pessoal, social da pessoa. Bem, por fim, nós podemos imaginar aqui, vocês imaginem uma paisagem, nós não conseguimos achar uma paisagem, mas você pega uma certa paisagem e você olha uma foto daquela paisagem. Aí você olha de novo aquela paisagem 20 anos depois,
o que você vai perceber? Você vai perceber que as rochas, as montanhas, o rio, a cachoeira, o que quer que seja, praticamente não mudou. As pedras não mudaram muito de tamanho nem de disposição, a não ser que alguém tenha ido lá mexer. Mas as plantas, as árvores estão completamente diferentes. Você vai olhar, aqui tinha o morro está tampado pela planta. Aqui tinha o rio, você olha, não tem mais rio nenhum porque as plantas aquáticas cobriram tudo, virou um brejo. Ai de quem pisar lá. Por quê? Qual é a evidência disso? De tudo que existe na natureza, o ser vivo é o que mais velozmente se adapta. É o que mais velozmente muda o cenário. E nós, humanos, dentre os seres, somos aqueles que são dotados da maior capacidade de modificação do meio exterior, do meio interior. Por isso é que nós experimentamos tantas dificuldades. É nossa complexidade que nos atrapalha. Não é algo que nós sejamos intrinsecamente maus ou intrinsecamente fadados. Não, absolutamente. É justamente o inverso. Um aplicativo, um programa de computador, quanto mais complexo ele for, mais passível de erro ele tem. Ele é. Hoje nós temos a inteligência artificial, vem escrito em todas as plataformas de inteligência artificial. Olha, pode ser que eu me engane. Mas a inteligência artificial já está trabalhando com tal volume de dados que a chance de se embananar existe. Eu, particularmente, já me irritei com a inteligência artificial, porque você pede as coisas, ela não entende. Se pergunta de outro jeito, vem tudo. Então, de uma certa forma, ela é tapada. Não, opa. A não ser que você venda inteligência artificial, você não vai, se você consome e não vende inteligência artificial, você vai concordar comigo com muita clareza. A IA tem limitações, sim. E as limitações se devem, entre outras coisas, ao volume de dados que ela tem que trabalhar. Então isso é muito importante em nós, quando nós lidamos com a nossa necessidade de adaptação e tudo, a nossa adaptação como seres humanos, a nossa adaptação emocional é complexa. É preciso termos paciência conosco mesmos, nós temos que ter calma com a gente mesmo, porque a gente é mais complexo do que a gente imagina à primeira vista. Para entender isso, nós podemos trabalhar um pouco e entender uma coisa que nos atormenta muito, que é a percepção de nós mesmos. Nós vamos abordar isso num próximo vídeo em breve aí, tá bom? Por hora fica isso, que veja, o mundo é impermanente, né? As tradições do Mindfulness gostam de falar da impermanência. Eu prefiro a palavra horrorosa, chama-se efemeridade. Aquilo que é efêmero, aquilo que não é duradouro. O duradouro é a ficção. A realidade, a verdade é a impermanência. Seja a temperatura a temperatura global, seja ela as mudanças nas populações de animais e de plantas, seja ela na minha adaptação individual como indivíduo, lidando com as pessoas que eu amo, lidando com as coisas que me são caras, as coisas que eu guardo como importantes. É extremamente importante, portanto, que haja uma abertura para a mudança, mantendo as reservas, realmente procurar assegurar-se de que as mudanças não são nocivas nem lesivas, claro, mas ao mesmo tempo são inevitáveis. Essa é uma chave realmente para a gente adquirir um certo equilíbrio, uma certa capacidade em lidar com as tensões. Eu acho que uma coisa muito didática
e as pessoas da minha idade, um pouco mais velhas e talvez até um pouco mais novas têm, são as mudanças tecnológicas. Tanto que nós estamos aqui fazendo um vídeo, né? Estas mudanças tecnológicas são inevitáveis. A adaptabilidade é uma coisa essencial para a gente poder continuar mínima. Não precisa se enfiar na coisa, ficar que nem tem gente aí que perde dias na tecnologia, mas conhecê-la o suficiente para que ela possa se adaptar a nós e nós a ela. Isso é essencial, isso faz parte da própria vida. E também assim, você até outro dia, você estava na casa dos seus pais. Hoje, você está virando avô. Você está mais velho que o seu pai era quando você teve aquela experiência com ele lá. Que ele caiu da bicicleta e caiu numa vala. Então, você hoje é mais velho do que ele era quando isso aconteceu. Isso são mudanças. Isso exige adaptação, adaptabilidade emocional e cognitiva. Gente, é isso, tá? Espero que tenha sido de proveito para vocês. Se você gostou, sempre pode dar mais um like, sempre pode botar um comentário, alguma coisa para nos ajudar. Muito obrigado e até breve, quando nós vamos falar um pouco sobre a percepção de nós mesmos e um conceito sensacional que surgiu a partir, na verdade, da observação dos fenômenos naturais, mas que tem uma implicação muito forte para nós que praticamos mindfulness ou estamos em algum programa de cultivo de bem-estar psicológico. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Tchau.